Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E hoje a gente vai ver o que? Como lidar com os pensamentos negativos causados pela ansiedade. Nosso aulão 25 de hoje, tá bom? Esses daqui vão ser alguns tópicos que a gente vai estar aí trazendo para a discussão. Ó, esse primeiro aqui, ó, porque temos pensamentos negativos, tá? A gente vai ver aí que eles têm uma função, por pior que parece que eles sejam. O 2, né? O que temos que observar em nossos pensamentos negativos. Tem algumas coisas aí que a gente tem que ficar de olho, tá? Às vezes a gente não fica porque tá meio no automático, mas é bom tá abrindo o olho para isso aqui também, ó. E o que não funciona contra os pensamentos negativos. Às vezes a gente tenta aí umas táticas meia, assim, às vezes a gente vê por aí alguma coisa, a gente acha que aquilo lá tá fazendo bem pra gente, mas às vezes não é bem assim não. E o quarto aí, a gente vai ter dicas aí pra gente estar colocando em prática, para você já estar aí sabendo lidar melhor com os seus pensamentos negativos causados pela ansiedade, tá bom? Vou colocar o chat ali, eu vou abrir, só um momentinho só, tá? Vamos aqui para eu estar falando com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro é o seguinte, né, gente? Por que a gente tem pensamento negativo? Qual que é a função de ter esses pensamentos negativos? Olha, é o seguinte, os pensamentos negativos parece que não, mas eles ajudam a gente, tá? E ajudam a gente, lógico, de até certo ponto, tá? Passou desse ponto daí para depois, eles começam a ser maléficos, né? Pra gente, né? Eles começam a nos fazer mal. Porém, até um certo ponto que ele faz bem, o que ele faz bem pra gente? Ele evita situações de perigo, tá? Esse daí é um mecanismo de sobrevivência, tá bom? Pra gente. Então, isso daí pode estar protegendo a gente também de estar fazendo coisas um pouco ousadas demais, né? A gente tá aí fazendo, tipo, uma conta maior do que a gente pode, né? Então, vem aqueles pensamentos negativos, pegando, ó, será que você dá conta? Será que você não está dando um passo maior que a perna? Tá? Então, assim, até esse ponto, ele pode estar protegendo a gente sim, tá bom? E por isso que essa daí é a importância dos pensamentos negativos. Daí eu já respondi a próxima pergunta para vocês, tá? E a nossa mente, né? Só que tem esse probleminha, esse problema que ao mesmo tempo é uma coisa boa, né? A nossa mente, ela associa os pensamentos negativos muito facilmente, tá, gente? É facilmente a gente colocar aí e ficar focado nos pensamentos negativos do que nos pensamentos positivos, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando o corpo ele tá muito focado em estar nos protegendo, essa daí é a função dos pensamentos negativos, tá? E a mente, ela vai tender para esse lado. Ela acha que ela tá nos protegendo, tá bom? Por isso que acontece isso daí, por isso que é mais fácil a gente ter esses pensamentos negativos aí do que esses pensamentos positivos, tá? Os pensamentos positivos, às vezes, a gente tem que estar prestando um pouquinho mais de atenção, dependendo da pessoa, lógico, né? A gente tem que estar olhando aí para ver se eles estão, se a gente está desenvolvendo mais pensamento positivo que os pensamentos negativos. Porém, os pensamentos negativos, eles podem vir mais facilmente para a nossa mente, tá? E às vezes a gente está aí nesse ciclo de pensamento e às vezes não está nem percebendo. Às vezes está aí há meses, há anos nesse ciclo e a gente está meio travado por causa disso, tá? Vamos lá. Tem um exemplo aqui, ó, de uma história que uma professora um dia falou que ela não levava a filha dela para o enterro, tá? Para enterro de pessoas, parentes, amigos, próximos, qualquer coisa assim, tá bom? Por quê? Porque fazendo isso, ela achava que quando não levava a filha dela, ela estava protegendo ela de alguma maneira, de sentir medo, de expor a criança a alguma coisa, de estar assim, protegendo a criança do modo geral. Porém, isso daí, com o tempo, fez mal para ela, tá bom? Para a filha dela, no caso. O que aconteceu? Ela queria ir se formar, parece que em medicina ou biomedicina, eu não lembro ao certo. E daí, na hora do laboratório, que elas tinham que mexer com partes do corpo, cadáveres, essas coisas assim, ela ficava travada. Ela não conseguia fazer isso daí. Por quê? Porque
ela foi aí travada de entrar em contato com isso daí, tá bom? Às vezes, então, por que eu estou falando isso? Às vezes, então, a gente quer proteger os filhos, a gente quer que eles não tenham tanto medo ou tantos pensamentos positivos, negativos no caso, tá? Então, isso daí pode ser inviável, porque daí a pessoa ela não cria, tipo, se fosse uma defesa, né? Ela não cria, tipo, se fosse anticorpos para isso daí. Então, a gente tem que estar prestando muito atenção nisso também, tá bom? Vamos lá. O que tem? A gente tem que observar nos pensamentos negativos nossos, né, gente? Tem o seguinte, né? A gente tem que reparar no ciclo desses pensamentos, né, negativos, né? Então, a gente tem que ver se a gente não tá nesse ciclo aqui, ó, que a gente pega, tá numa coisa e depois vai para outra e a gente fica muito focado nisso daí. E esses ciclos, esses pensamentos aí, eles estão levando não só a gente para um lado, né? A gente, por exemplo, a pessoa tem relação em pensamentos negativos com o relacionamento. Aí, se ela não cuidar disso, ela pode aí estar levando para outros lados da vida dela também, tá? Então, ela tem que prestar aqui, ó, atenção se eles não estão, né, automáticos também, tá bom? Às vezes isso daí tá tão automatizado, isso daí tá tão... a pessoa já tá tão acostumada a ter todos esses pensamentos negativos que ela acha que é comum, que ela acha que isso daqui é normal, que todo mundo tem, na verdade todo mundo tem, porém os pensamentos negativos, eles só são saudáveis, digamos assim, até certo ponto da vida. Quando ele começa a travar, impedir a gente de fazer coisas que a gente realmente quer fazer, aí já é um ponto negativo e a gente já tem que estar dando um jeito nisso, tá bom? Tem comentário ali, pera aí um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui. Oi, Kátia, boa noite, tudo bem? Eu fui protegido de algumas coisas que também me prejudicaram. Ah, tá. A Kátia lá também, gente. A Kátia teve esse problema também, que a gente, às vezes, os pais, eles fazem, mas eles não fazem aí com uma intenção de não querer nos expor, fazer alguma coisa. Eles estão fazendo, né, como que eu posso falar? No jeito de pensar deles, eles estão protegendo, né? Mas isso daí é a longo prazo, então é uma coisa assim que não pode fazer bem pra gente. Ainda bem que a Kátia ali comentou, que eu já lembrei de outra história também, né? Por exemplo, a pessoa que não gosta de se expor em apresentação, vamos supor que ela queria ir para uma festa, né? Ela queria ir para uma festa, só que ela lembra lá, ela tá com ela mesma, que ela não gosta de se expor, né? Fala, nossa, essa festa aqui eu vou inventar uma desculpa, eu não vou ir, eu vou inventar alguma coisa para não estar indo nessa festa. Tudo bem, às vezes naquele momento, naquela festa, ela conseguiu, mas em outras questões, em outras situações, tá? Então, isso daí, às vezes a gente ficar fugindo de algumas coisas que geram pensamentos negativos na gente, pode ser uma boa estratégia, mas a curto prazo. Mas e a longo prazo? Até quando a gente vai estar fugindo, tá? Eu sei que falar é mais fácil do que fazer. Porém, a gente tem que prestar muita atenção nisso também, tá bom? Vamos lá para essa parte, então. O que não funciona com os pensamentos negativos, tá? A primeira coisa que não funciona, que a gente às vezes tem uma falsa sensação, tentar expulsar os pensamentos negativos da nossa mente, tá, gente? Isso daí é uma coisa assim, uma desinformação muito grande. Por quê? Porque é o seguinte, a gente pode até tentar expulsar eles, né? Às vezes a gente vê em algum canto, em algum lugar aí, fala, tente pensar positivo, não foque no negativo, tá? Pode até funcionar a curto prazo, tá? Porém, a longo prazo, isso daqui, sabe o que acontece? Ele vem, o pensamento até você pode conseguir estar expulsando da sua mente, mas daí ele vem 2 vezes mais forte depois, tá bom? Ele vem com esses juros aí. Então, uma coisa assim que pode estar mais prejudicando você do que você tá te ajudando aí a tá crescendo, a tá enfrentando esses pensamentos negativos, tá bom? A segunda coisa que não funciona é você ficar brigando com esses pensamentos, tá? Por quê? Quanto mais atenção a gente dá para os pensamentos negativos, mais eles ficam na nossa mente, tá? A gente está alimentando eles, brigando com eles. Então, eles são retroalimentadores. Os pensamentos negativos também
são um sintoma muito comum e muito importante da ansiedade. E todo sintoma de ansiedade, ou ansiedade em si, que a gente fica aí dando orelha, a gente fica dando corda, ela tende a aumentar ainda mais do que a gente ir embora, tá bom? Então, esses dois jeitos aqui, ó, brigar e tentar expulsar eles, não são jeitos assim nada eficazes para a gente estar lidando com isso, tá bom? O pessoal comentando aqui. A Kátia falou de novo, gente. Os pais pensam que aquilo é o certo e fazem inconscientemente. É, realmente. Eles acham que aquilo lá é certo, porém, né, na cabeça deles pode ser que seja uma coisa assim certa, que esteja protegendo. Porém, a longo prazo, né, eles podem aí estar danificando um pouquinho a saúde mental da gente. Porém, não é nada irreversível, tá? Isso daí tem tudo como a gente vê, com o passar do tempo, a gente vai identificando tudo isso daqui, tá? E a gente vai tratando de um modo diferente, a gente vai tendo um outro olhar para essas mesmas questões aqui. Não só dos pensamentos, tá, gente? Em tudo que eu falo. A gente antes pode, assim, ter alguma coisa que machucou, que a gente teve alguma ferida emocional. Porém, o que é o primeiro passo? O primeiro passo é saber, reconhecer isso daí, tá? Depois aceitar. Às vezes pode ser mais fácil para umas pessoas, mais difícil para outras, tá? E isso daí vai depender de pessoa para pessoa. E depois que você sabe o que você tem, depois que você aceitou o que você tem, aí fica mais fácil para você ir tratar de tudo isso, tá? Porque daí você já conhece o problema, você já aceitou o problema, e daí fica alguma coisa assim que para o tratamento fica mais, vamos dizer assim, é uma coisa já uma mão na roda, tá? Vamos lá. Então vamos para as dicas agora, tá, gente? Então esperado aí as dicas para a gente estar tratando tudo isso, porque eu falei agora até como que esses surgem, o que não fazer, mas o que a gente pode estar fazendo. Acabei de falar da aceitação, e essa é a primeira parte mais importante. Aceite os seus pensamentos negativos, tá? Por quê? Porque, como eu disse, né? Quanto mais a gente fica negando aquilo, mais ele pode aí estar querendo voltar pra gente. O negócio fica um pouco mais complicado pra gente tá enfrentando esse problema, tá bom? Aceitar esses pensamentos negativos não quer dizer assim, ai Murilo, mas eu vou aceitar isso, eu quero mudar de situação, não quero ficar com isso pro resto da vida. Então, a aceitação não quer dizer que a gente vai jogar a toalha. Aceitação quer dizer, eu tenho esse problema, então tá bom, mas o que eu vou fazer com ele agora, tá? Não é assim, eu tenho esse problema, esses pensamentos estão aí mesmo, então eu aceito e não vou fazer nada. Não é isso, tá? A aceitação é muito mais além disso, né, no caso, tá bom? Vamos lá. E como você pode já começar, então, a aceitar? Tem esse daqui, ó. Reparar nos seus pensamentos negativos, tá bom? Você pode aí estar reparando neles. Quando eles tratam, né? Quando que eles vêm, né? Eles vêm em alguma situação específica? Tem alguma parte que é relacionada mais a relacionamento? É mais relacionado ao trabalho, é mais relacionado ao social, né? Às amizades. Qual que é a parte disso daí? Já para a gente já ir desconstruindo isso daí, para a gente já ficar um pouco mais filtrado, digamos assim, tá? Então é importante a gente saber disso daqui, tá? Reparar neles, quando eles surgem, por que eles surgem, se tem alguma situação específica que eles estão surgindo, tá bom? Vamos lá. Trate seus pensamentos como se fossem um parente chato. Como assim, mano? Como se fosse um parente chato? É o seguinte, quando vem, né, um parente, né, na sua casa, que é um parente meio chato, que é uma pessoa assim que você não vai muito com a cara, que ele fica alguns dias, você pensa o quê? Essa pessoa aí, eu ia falar esse cara, eu ia falar que era alguém do sexo masculino. Essa pessoa aí, eu sei que ela vai ficar aqui em casa, eu sei que não é muito conveniente, né? Pode ser aquele tiozão do pavê para comer, porém eu sei que ela vai embora alguma hora, tá? Ela vai ficar tipo assim, eu sei que ela vai ficar só o final de semana, isso daqui. Então eu não preciso ficar me preocupando tanto, não preciso ficar puxando conversa com ela e uma hora ele vai embora. Então a gente pode ter essa mesma atitude
com esses pensamentos aqui, ó, tá? Os pensamentos de parente chato. Quando o pensamento vem, você pode pensar, ó, isso daqui é uma coisa minha, isso daqui não é parte minha, tá? A gente pode achar às vezes que o pensamento negativo é parte nossa, e ele não é, tá? O pensamento, não, que é o nosso todo, e ele não é. O pensamento negativo é só uma parte nossa, tá? Ele não quer dizer que a gente por inteiro. Então a gente tem que estar pensando nisso daqui como se ele fosse um parente chato, pensando assim, nossa, esse pensamento aqui de novo, nossa, coisa chata, hein? Coisa aqui que tá me incomodando. Porém, eu sei que uma hora ou outra ele vai embora. Eu sei que uma hora ou outra eu vou tá sabendo que ele vai sumir. Então, eu vou ficar prestando atenção em outra coisa, eu vou deixar ele ali de lado, tá? E eu não vou ficar dando corda nem trela para ele. Eu sei que ele é chato, eu sei que ele vai encher um pouco o meu saco, porém eu vou deixar ele de canto aqui para ele não ele não tá criando problemas para mim. Então você não está nem expulsando os pensamentos, ó, nessa tática aqui, ó, pensamento parente chato, você não está nem expulsando os pensamentos e você não está nem brigando com ele, tá? Você está deixando de lado. E quando a gente deixa uma pessoa ou alguma coisa de lado, a tendência é aquilo lá não ficar nos incomodando. Isso daí funciona a mesma coisa com os pensamentos negativos, tá bom? E também tem o outro aí, né, que a gente tem. Pratique na verdade não é pratique, é evitar o pensamento Google, tá? Opa, deixa eu apagar aqui, eu vou escrever só o Google mesmo. Como assim, Murilo? Pensamento Google. Porque é o seguinte, né? Quem tem ansiedade, eu acho que já fez isso também, ou quem não tem, às vezes bate a curiosidade de ficar falando assim, ah, eu acho que vem um pensamento, né? Vamos supor, já vou pro contexto do Google, né? Ah, eu tô com dor no braço esquerdo, né? Porque eu acho que tá vindo uma dor que tá começando aqui e vindo para esse lado. O que que é? A gente vai lá e no Google aparece qualquer coisa. Aí aparece que sempre horrorizada, né? Aparece que é câncer, aparece umas coisas assim, né, suprema. E também o nosso pensamento negativo, ele pode ser a mesma coisa também. A gente vai lá, pensa naquilo lá, né, vem um pensamento negativo, tipo, amanhã não vai dar nada certo do que eu esquematizei hoje. E daí a gente está dando orelha para aquele pensamento e ele fica numa busca também, né, como se fosse no Google, só que na nossa mente. Aí ele fica buscando associação que não tem nada a ver, ele fica contando historinha, ele fica assim crescendo mais ainda, né, na nossa mente, como se fosse uma coisa mais catastrófica do que realmente é. Isso daí vai aumentando, 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 como se fosse umas pesquisas Google mesmo. Nem sempre o Google é confiável da gente estar vendo, da gente estar tendo certeza daquele diagnóstico que o Google está dando, tá? E também a mente, no caso dos pensamentos negativos, pode ser a mesma coisa. Nem sempre aquilo lá que ele está falando pra gente pode estar sendo verdade, tá? Porém, se a gente ficar ali tentando decifrar, vendo o que acontece, se a gente ficar em cima, a gente está fazendo o quê? Ó? A gente já está meio, não brigando, mas a gente está dando atenção para eles. A gente pode colocar aqui também, ó, né? Dar atenção para eles. Se a gente fica dando um alto grau de atenção aí para eles, eles também tendem a ficar ainda maiores, atrapalhando a nossa vida aí, tá bom? Gente, então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do aulão de hoje. Boa noite, até mais e boa semana. Tchau!